Boa noite a todos. Em nome da Secretaria de Assistência Social, agradecemos a presença de todos. Numa noite fria, né? Sair de casa, para a gente assistir uma palestra que é extremamente importante para o nosso município, para o Fundo da Criança e do Adolescente. Gostaria aqui de agradecer a presença dos conselheiros, né, do Conselho Municipal de Assistência Social, os contadores, e ao Sérgio, que é o agente da Receita Federal, que vai ministrar para nós a palestra. O tema da nossa palestra hoje é Transforme o seu imposto em sorriso, uma iniciativa extremamente importante para a implementação, né, da política voltada para crianças e adolescentes. Então, gostaria agora de convidar o Sérgio para ministrar a palestra para nós. Muito boa noite. É prazer estar aqui em Extrema, né? Podendo trocar um pouco de experiência com vocês, apresentar algumas ideias, a visão da Receita sobre o tema. E, particularmente, fiquei muito contente quando a Giovana aceitou nosso convite de tentarmos fazer esse evento aqui para vocês, né? Eu sei que todos estão cansados de um longo dia de trabalho, né? Os contadores, principalmente, estão aí no período de entrega de declaração de imposto de renda, mas a gente fez questão da presença de vocês por entendermos que é um tema importante e que não é dado tão interesse por ele quanto deveria ser. E aí a Receita fez essa análise e está tentando esclarecer para tentar ajudar, para ver qual o motivo que os municípios, né, a destinação do imposto de renda para os fundos de amparo é tão pequena. Por que disso? Será que é falta de disseminar informação? Então, a Receita está fazendo aqui a parte dela, de disseminar a informação. Pessoal, eu quero que vocês fiquem à vontade. Quando tiverem dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá? E a gente vai esclarecer, na medida do possível, né, todas as dúvidas. Então, eu começo me apresentando. Meu nome é Sérgio, trabalho na Receita Federal. Eu sou o responsável pela agência da Receita Federal de Itajubá, né? Mas eu trabalho vinculado à Delegacia Regional da Receita aqui do sul de Minas, que fica em Varginha, e faço parte lá de um grupo de servidores da delegacia que trabalham com cidadania fiscal. Então, por essa razão, eu estou aqui hoje conversando com vocês a respeito desse tema. A nossa ideia nessa noite, esse período que a gente vai ficar aqui, e eu pretendo fazer de maneira bem didática e rápida, é principalmente, como disse a Giovana, para estimular a destinação do imposto de renda para os fundos de amparo. Esse é o principal, né? Nosso principal objetivo nessa noite. Mas eu não poderia perder a oportunidade de andar aí 2 horas e pouco de carro e vir até aqui, né? Para falar só sobre isso. Eu vou aproveitar e vou falar também outros temas que nós da Receita entendemos muito importante e é importante a população conhecer. Então, a gente vai falar da função social do tributo, para que serve tributo, por que eu pago imposto, para que serve esses tributos, não é? Para onde vai meu imposto de renda? Quando eu destino, para onde ele vai? O que ele fica fazendo lá nesses fundos, né? A gente vai tentar esclarecer isso. A gente vai apresentar algumas informações da declaração de imposto de renda e promover o que a gente chama de cidadania fiscal. Ok? Essa é a nossa ideia aqui com vocês. Pessoal, todos, tenho certeza que todos que estão aqui se consideram um cidadão. Ok? Mas o que é um cidadão? Bom, a gente sempre fala, né? Eu sou cidadão, eu quero os meus direitos, eu tenho direito a isso. Ok.
O cidadão, quando possui direitos e deveres, porque ele não tem só direito, ele tem os deveres, a isso a gente dá o nome de cidadania. A expressão cidadania, ela originou lá na Grécia antiga, que veio do latim, da palavra de onde surgiu o termo cidade. Então, naquela época, quando o ser humano, a população, começou a viver em comunidade, que é o que a gente entende hoje como sendo uma cidade, eles viram que as pessoas tinham direitos, mas também tinham deveres. E por que eu estou dizendo sobre isso? Porque a gente vai falar do que vem a ser a cidadania fiscal. Cidadania fiscal é a conscientização da população sobre os direitos e os deveres fiscais. Opa, eu tenho direito a ter uma rua toda pavimentada, como eu tenho aqui em Extrema, eu tenho direito a ter uma escola municipal bonita como essa aqui, é um direito, mas qual é o meu dever? Como cidadão. Para que a prefeitura consiga fazer esses benefícios, para que a União consiga, por exemplo, fazer uma rodovia como a Fernão Dias. Qual é o meu dever? A cidadania fiscal, ela esclarece isso para a gente. Ela fomenta no cidadão a conhecer a função social do tributo. Por que eu pago, por exemplo, imposto de renda? Por que todo mês é descontado imposto de renda no meu salário? Para quê? Para onde que vai isso? Não é? A cidadania permite a gente entender que, por exemplo, vamos pegar o imposto de renda, ele tem uma função de redistribuição de renda. Por quê? Porque ele tributa mais alto aqueles que ganham mais. E aquela renda que é arrecadada daquela pessoa que ganha mais é redistribuída pelo governo para atender as pessoas que ganham menos, os pobres. Isso é uma forma de redistribuição de renda. A função social do imposto de renda é redistribuição de renda. Né? Quando a pessoa conhece um pouco mais de cidadania fiscal, ela passa a ser mais exigente. Ela passa a acompanhar melhor todo o processo do tributo. E não apenas ficar criticando que a alíquota é alta, que a tributação é muito excessiva. Não, ela vai ser exigente, principalmente na aplicação do recurso público. Quando, por exemplo, eu estiver caminhando, né, aqui em Extrema, e aí tem uma obra que a prefeitura está fazendo, numa via. Eu, ao invés de simplesmente desviar da obra e passar para o outro lado da calçada e seguir meu caminho, eu vou parar, vou olhar quem é que está fazendo essa obra, qual que é a empresa, onde que está a placa, porque tem um princípio da publicidade. Onde que está isso aqui? Qual é o custo? Eu posso acompanhar pela internet? Posso, eu posso ajudar a fiscalizar. Pessoal, a cidadania fiscal, ela tenta ajudar a gente a entender isso, né? Existe uma frase, e a gente traz aqui na apresentação, com relação ao tributo, que diz que nada no mundo está garantido senão a morte e os impostos. É a Receita que disse isso? Não. Benjamin Franklin, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que os tributos, né? Eles fazem parte da nossa vida, querendo a gente ou não. Não é? A gente tem que saber que essa carga tributária ali de ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, IPI, isso faz parte de nós, cidadãos brasileiros. Outro dia eu estava numa entrevista numa rádio, falando sobre o imposto de renda, e a entrevistadora me perguntou: Sérgio, é só no Brasil que existe o imposto de renda? Veja um desconhecimento da população. Né, o imposto que tem no mundo inteiro. Então, pessoal, a gente tenta passar a importância disso para vocês.
Por que eu faço essa introdução? Para que a hora que a gente chegar lá na destinação, vocês consigam entender melhor a função da destinação do imposto de renda. Né? E não só a Receita fala sobre a importância da tributação. A gente traz aqui alguns estudiosos do ramo de tributação. Por exemplo, esse cientista político americano, ele diz que os impostos são o que pagamos para ter uma sociedade civilizada. Imaginem Extrema, com os seus quase 60 mil habitantes, né, que a Giovana me falou, sem segurança pública. É possível? Vocês conseguem imaginar Extrema sem polícia militar? Sem escola pública? Sem o serviço de limpeza de rua, de limpeza, de coleta de lixo, esgoto e tudo mais? É o que a gente paga para ter uma sociedade civilizada. Pessoal, não tem como alguém fazer a vigilância pública se a gente não financiar. Alguém financia. Outro dia eu estava num evento, estava tendo uma inauguração, ou melhor, estava tendo lá uma festividade, e era para um repasse de uma viatura da Polícia Militar para o município. E estava lá um político X, né, fazendo parte daquele evento, e, obviamente, falando que era ele que tinha destinado para o município. Não foi ele, fomos nós. Aquilo ali é fruto do nosso tributo. Aquele carro, aquela viatura da polícia, ela só foi possível porque cada um de nós contribuiu com os nossos impostos. Se nós entendermos isso, a gente vai ser mais exigente. A gente vai, por exemplo, quando verificar um veículo de um órgão público sendo mal utilizado, a gente vai tomar, isso aí é como se fosse meu, né? Isso é meu, eu paguei por isso. Esse cientista também, esse economista aqui brasileiro, né, o Luciano Foucault, ele fala, o Estado é essencialmente um Estado financeiro. É nessa linha que eu estou dizendo. Giovana, a prefeitura de Extrema teria condições de fazer as benfeitorias que ela faz no município se ela não tivesse arrecadação? Não, ela não gera recurso próprio. Ela vive de recurso. O Estado, a União, a prefeitura, ela vive de recurso. E qual é o recurso? Na grande parte são recursos oriundos dos tributos. Então vejam a importância dos tributos, né? Daqui a gente já consegue ver então que os tributos são a fonte de vários serviços públicos, por exemplo, os serviços médicos, né? A saúde pública. A gente está passando ainda, né? Não acabamos com essa pandemia, mas no auge da pandemia, na vacinação, quanto foi gasto com cada dose de vacina? E de onde o governo ia tirar recursos para comprar aquilo? Né? O governo federal e os governos estaduais, as escolas, como essa que nós estamos aqui, né? Os serviços públicos, aqui na Fernão Dias não é o caso, que é uma concessionária, mas numa rodovia que não tem esse tipo de concessão, quando há um acidente, chama-se o SAMU, né? E a ambulância do SAMU vai lá e tem todo aquele aparato e tudo mais. Quem é que paga aquilo? Somos nós. Nós é que pagamos o SAMU. Tenho certeza disso. Aquela pessoa que ingeriu bebida alcoólica, saiu de maneira toda atrapalhada pela rodovia, né? Por exemplo, de moto, enfim, cai ali. Quem é que paga por aquela atitude daquela pessoa? Somos nós. Nós com os nossos tributos. Ok? A cidadania fiscal traz isso, ela tenta mostrar isso para nós, né? As estradas, a polícia. Então aqui a gente traz alguns exemplos de tributo. E aonde que entra o papel da Receita Federal? A Receita entra na função de arrecadar. Ela arrecada esses tributos, né, de modo que o governo possa repassá-los. Mas aí temos alguns instrumentos, né, que prejudicam muito a capacidade do Estado de conseguir prover essas políticas públicas. A sonegação e a corrupção.
Quando a gente fala em corrupção, certamente a grande maioria das pessoas já lembram de um político corrupto, de uma empreiteira corrupta, né? Ou algo nesse sentido. Mas a gente esquece da questão da sonegação, pessoal. A sonegação, ela é tão prejudicial para o Estado, para o município, para a União, quanto a corrupção. Quando alguém compra uma mercadoria sem nota fiscal, está fazendo algo que é comparado à corrupção. Por quê? Porque se você compra sem nota fiscal, o tributo deixa de ser recolhido. E qual que é a diferença disso para a corrupção? A corrupção ele foi recolhido, mas foi desviado, dá na mesma. Ele não vai ser aproveitado. Então vejam que quão prejudicial é a sonegação. E muitas vezes, aquela pessoa que critica o corrupto, critica um ato de corrupção, e muitas vezes faz um ato de sonegação. Né? Compra uma mercadoria que ele sabe que é ilegal, que é contrabandeada, que é pirata. Compra uma mercadoria ou faz uma determinada transação sem nota fiscal. Isso é muito importante, conscientizar as pessoas. Porque esse recurso, aquela nota fiscal que você pede, ela vai ser, aquele recurso do tributo, vai ser aplicado numa escola pública do seu filho, que amanhã vai estar estudando na escola pública. Né? O que a Receita pode fazer para tentar combater esses dois instrumentos aqui que a gente chama de cânceres, né? No caso da corrupção, a Receita não tem muita coisa para fazer. Poucas, né? Até pouca. É mais a questão policial. Mas na questão da sonegação, aí sim, a Receita tenta combater a sonegação. E como é que ela tenta combater a sonegação? Tentando buscar ao máximo a eficiência. Então, os fiscos, seja a Receita Estadual ou Receita Federal, até mesmo a Receita Municipal, sempre estão atrás da eficiência. A eficiência está prevista até no artigo 37 da Constituição Federal como um dos princípios da administração pública. Né? A administração pública tem que buscar a eficiência. Como que a Receita Federal busca a eficiência? Aqui eu apresento para vocês que a gente chama de modelo de conformidade. Isso aqui nada mais é a forma como a Receita Federal vê o contribuinte brasileiro hoje. Principalmente para os contadores. A gente quer, a partir desse slide, desmitificar aquela falsa sensação de que a Receita só quer ferrar o contribuinte. Não. A Receita ela parte do princípio que a grande parte do contribuinte, que a grande parte dos contribuintes estão a fim de andar corretamente. A essa grande parte, a gente coloca aqui na nossa pirâmide de conformidade como os contribuintes que estão na base da pirâmide. Ou seja, a base é a área maior da pirâmide. Então, a grande maioria dos contribuintes estariam na base da pirâmide. O que é estar na base da pirâmide? É aquele contribuinte que quer andar de maneira correta. Ele paga o seu imposto de renda correto. Se ele é uma empresa do Simples Nacional, ele emite lá os DAS mensais e faz os recolhimentos. Se ele é uma empresa do lucro presumido, mesma coisa, ele faz a DCTF e recolhe os tributos normalmente, espontaneamente. Mas vamos imaginar que ele tenta, mas não consegue. Ele tem dificuldade. Aí eu tentei transmitir a DCTF lá, mas o sistema não está conseguindo. Eu tentei emitir um extrato do DAS lá no Simples Nacional, mas não estou conseguindo. A Receita vai ajudá-lo a cumprir, através dos canais de atendimento virtuais, através do ECAC. Esse é o papel da Receita. A partir do momento que a gente ajuda ele a cumprir, ele vem para a base da pirâmide, ele faz sozinho. Então, até aqui não houve nenhuma fiscalização. Se ele não deseja cumprir, vamos imaginar que ele emitiu um extrato do Simples Nacional do mês, o contador informou para o cliente, olha, está aqui, você tem que pagar, mas ele não pagou.
Então ele está aqui, ó. Ele não deseja cumprir, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida quanto àquilo, ele sabe como é que funciona, mas só que ele não deseja cumprir. O que a gente faz para ele? A gente já entra multando e aplicando multa de ofício? Não. A gente vai dissuadir, a gente vai mandar uma intimação. Vai dizer, meu chapa, dá uma olhada aí. Né? Tem uns débitos em abertos, você pode ser excluído do Simples. Né? Se for pessoa física, a gente manda uma carta. Se ele cumprir, ele vem para a base da pirâmide e faz automático. Mas, se ele não cumprir, se ele pagar para ver, aí ele vem para o topo da pirâmide. E aí a Receita utiliza a fiscalização. Então, é dessa maneira que a Receita Federal olha o contribuinte brasileiro hoje. E através dessa maneira é que a gente tenta colocar a eficiência do nosso escasso corpo técnico, né? Nós temos, a cada ano que passa, menos servidores trabalhando na Receita Federal. Uma das informações que podem demonstrar essa eficiência da Receita é, por exemplo, essa informação aqui do Instagram. Olha lá. Em dezembro do ano passado, a arrecadação foi de 190 bilhões de reais. Isso é um exemplo de eficiência? Sim, não deixa de ser. Um outro exemplo de eficiência, as ações de repressão que a Receita realiza no comércio exterior, né? Com lanchas e aeronaves, enfim. Também não deixa de ser. A aduana tem números expressivos, muito expressivos, que eu não trouxe aqui. Agora, a Receita Federal, ela tem também o seu lado social. E esse lado social é o motivo de eu estar aqui hoje com vocês. Porque eu não vim aqui falar para vocês de fiscalização. Eu vim aqui pelo lado social que nós temos. A nossa missão diz, nós administramos o sistema tributário e aduaneiro, contribuindo para o bem-estar econômico e social do país. Como que a gente contribui para o bem-estar social do Brasil? Por exemplo, no ano de 2019, a quantidade de mercadorias apreendidas pela Receita ultrapassou os 3 bilhões de reais. Mas como que isso ajuda na questão social? Porque aqui nós estamos falando de mercadorias que seriam vendidas no comércio de maneiras ilícitas. Então a gente está diminuindo a concorrência desleal. Se a gente está diminuindo a concorrência desleal, a gente está aumentando a questão dos empregos formais. E isso a gente está ajudando na parte social do país. Não é? Um outro exemplo de ação social da Receita, pessoal, 3,5 toneladas de vestuários que estavam apreendidos, vestuários falsificados, roupas falsificadas, foram destinadas para crianças carentes, pessoas carentes. Da onde? De Pouso Alegre. 3,5 toneladas. Teve um outro município que, quando eu mostrei essa tela, a pessoa virou para mim, eu nem tinha acabado de explicar a tela, ela virou e falou assim, mas só 3,5 toneladas no Brasil inteiro? Não, isso é só aqui, em Varginha, e foi destinado para Pouso Alegre. Olha essa imagem aí. É dessa maneira que a Receita encontra os veículos quando transportam, por exemplo, cigarro contrabandeado. Não é? O que era feito com os cigarros contrabandeados? Eles eram destruídos, incinerados. Então tinha que se fazer uma licitação, né, e pagar lá uma siderúrgica para fazer a incineração. Teve-se a ideia aqui em Varginha para se utilizar isso de maneira sustentável, função social da Receita. Em parceria com a Universidade Federal de Lavras e com o Instituto Federal do Sul de Minas, transformaram 96 toneladas daquele cigarro em adubo. 96 toneladas transformaram em adubo. Ok? Estão sendo utilizados aí, aqui na região do sul de Minas, cigarros que seriam destruídos. Outro exemplo, receptores de sinal de satélite. Aqueles receptores que roubam o sinal de TV por assinatura.
vulgo Skygato, né? Esses aparelhos, a Anatel proíbe, é proibido a utilização, mas a gente sabe que há comercialização. E a Receita, quando apreende, qual que era o destino? Destruição. Tinha que se contratar uma empresa, fazer uma licitação, contratar uma empresa para fazer a destruição. E aí teve-se a ideia de, também em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas, a Universidade Federal de Itajubá e a Universidade Federal de Lavras, eles estão transformando esses aparelhos em uma CPU de computador. Então, um aparelho que antes seria um aparelho que iria roubar sinal de satélite, né, de TV. A gente tem esses números lá de quantas vagas de emprego isso daria de maneira formal, que estaria tirando da sociedade. Seria destruído, agora ele é transformado em CPU e vai ser destinado, Giovana, para os municípios. Inclusive, se Extrema quiser, basta solicitar para a Receita que a gente destina. Vários municípios estão recebendo para que isso seja utilizado nas escolas públicas. Então, a criançada vai poder utilizar ali uma CPU, né, que antes era de um aparelho. Pessoal, aqui são exemplos de função social da Receita. O lado social da Receita Federal, que muita gente desconhece. Por que muita gente desconhece? Que a maioria do pessoal conhece, a maioria do brasileiro conhece a Receita daí, ó. Né? Esse símbolo da Receita Federal, que é o leão do imposto de renda. Esse é o símbolo que todo mundo tem da Receita. Já tive em municípios que, quando a gente fala de ir ao município, já tem-se um receio. Por que a Receita está vindo aqui? Será que eu estou fazendo algo errado? E a gente está tentando mudar isso. Ok? Esse símbolo, obviamente, ele fala apenas da declaração do imposto de renda, né? Que, como mostra aqui a imagem, ele quer ver se aquilo que está sendo declarado é exato ou não, condiz com a realidade ou não, né? E a declaração do imposto de renda, que vai agora até o dia 31 de maio, é o prazo de entrega dela. É importante a gente falar a respeito desses dados da declaração, porque, por exemplo, o contribuinte vai poder destinar para os fundos até essa data aí, através da declaração, ok? Lotes de restituição, são 5 lotes de restituição, né? Começa em maio e vai até setembro. Também é importante a gente guardar essa data aqui, porque aquele contribuinte que tem restituição do imposto de renda e que vai destinar para os fundos de amparo, ele vai receber as restituições nessas datas aí. Tudo bem? Quem é que está obrigado, então, no Brasil, a fazer a declaração do imposto de renda? Primeiro, quem recebeu rendimentos que a gente chama de rendimentos tributáveis. Salário, aluguel, pensão, né? E todos os demais que a pessoa tenha ganho durante o ano. Se tudo aquilo que ele ganhou ultrapassou os R$ 28.559,70, está obrigado. Isso aqui dá aí o valor de R$ 1.903 por mês, né? Tá muito defasado, mas é esse o valor que nós temos hoje. Quem recebeu rendimentos isentos ou rendimentos tributados exclusivamente na fonte, aplicação financeira e etc., R$ 40.000. Superior a 40 mil, também está obrigado. Quem realizou operações em bolsa de valores, quem teve atividade rural, receita bruta da atividade rural acima de R$ 143 mil, está obrigado também. O produtor rural ele é comparado ao empresário praticamente. Aquilo que ele produz, se ultrapassar, ele está obrigado a declarar. Quem teve bens e direitos acima de R$ 300 mil durante o ano passado, quem passou a condição de residente no Brasil e quem teve ganho de capital. O ganho de capital é o lucro na venda de um bem. De maneira bem rápida e resumida, são esses 7 itens que obrigam, hoje, a pessoa a declarar. Se ela está obrigada a declarar,
consequentemente, muito provavelmente, ela vai poder destinar. Ok? Então, a gente passa para o nosso principal tema aqui da apresentação. Você sabia que parte do seu imposto de renda pode ser destinado? Essa é a pergunta da nossa campanha Destinação. Essa é uma campanha que a Receita tem desde 2011, praticamente, né? No qual ela dissemina essas informações sobre essa possibilidade. O que significa eu destinar imposto de renda para fundo de amparo? Bom, eu poderia resumir isso como sendo uma atitude que me dá a liberdade de dizer: eu é que decido em qual município, para onde que eu quero que vá parte do meu imposto de renda. Basicamente é isso. A lei permite você escolher. Eu escolho. Eu quero que parte do meu imposto de renda fique aqui, em Extrema. Eu não quero que vá para o Tesouro Nacional. É isso, pessoal. Isso é destinação do imposto de renda. Ok? Então, qualquer município do Brasil, a pessoa daqui pode destinar para um outro município, mas a pessoa que, por exemplo, seja um cidadão daqui, ou que tenha parentes aqui, e que esteja, por exemplo, lá no norte, no Amazonas, no Pará, ele pode destinar aqui para Extrema. É assim que funciona. Ok? Qual que é a legislação que fala sobre isso? É uma IN, uma Instrução Normativa da Receita, número 1131 de 2011. Vejam, ela já tem aí os seus 11 anos praticamente, né? Então, não é de hoje que surgiu isso, já faz um tempo. Mas a gente vai ver aqui, pelos dados que eu vou mostrar, que o percentual de destinação é muito baixo. E por que é baixo? Não é? Se a legislação é desde 2011. O que diz a legislação? O cidadão brasileiro, tanto pessoa física quanto a empresa, e isso é importante aqui para a Extrema, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela pode destinar uma parte do imposto de renda para 7 fundos de amparo. 7. Quais são? Fundo Nacional da Cultura, o Programa Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, projetos desportivos e paradesportivos, atividades audiovisuais. Esses 5 são de âmbito nacional. O que significa? Significa que se eu destinar o meu imposto de renda para um desses 5 fundos, eu não sei exatamente aonde que ele vai ser aplicado. Ele foi, por exemplo, se eu quero destinar para o Fundo Nacional da Cultura, eu sei que eu destinei, mas eu não sei exatamente em qual projeto que foi o meu dinheiro. Não consigo acompanhar. Mas agora, nessa época da declaração, a gente chama a atenção desses 2 aqui, do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente e do Fundo do Idoso. Principalmente porque esses 2 eu consigo destinar para o meu município e eu consigo fiscalizar. Lembram lá que eu passei da questão da cidadania fiscal, que o cidadão é capaz de acompanhar a aplicação? Aqui você consegue exercer aquilo, você consegue acompanhar a aplicação do recurso. Tudo bem? O que são esses fundos? Giovana, eu escuto muito o pessoal fala assim: olha, eu sempre quis destinar, mas eu não gosto do prefeito. Eu não gosto do prefeito da minha cidade, ele é da oposição, eu também não gosto do secretário de assistência social, e esse dinheiro vai ficar lá com o prefeito, ele vai usar o dinheiro lá para o que ele bem entende. Essa é a primeira coisa que a gente tenta esclarecer. É um fundo público. O que quer dizer fundo público? Ele foi criado por lei. Ele tem um CNPJ próprio. Então, ele não tem nada a ver com a prefeitura. Ele não é vinculado à prefeitura. O prefeito não pode ter ingerência nesses recursos. Esteja lá o montante que tiver. O prefeito não vai poder mexer naquilo. A gestão é própria
é do fundo. Ok? Então, se aqui em Extrema tiver lá R$1 milhão em caixa do fundo da criança e adolescente, o prefeito não pode mexer em 1 centavo daquele dinheiro. Aquilo é do fundo. Esse é o primeiro ponto, pessoal. Ele também tem que ter uma conta bancária própria. Essa conta bancária tem que ser numa instituição pública, não pode ser privada. Ok? A administração é feita pelos conselhos. Então, a prefeitura também não administra. Parte dos integrantes dos conselhos são da prefeitura, mas o conselho é composto por pessoas da prefeitura e da sociedade. Hoje aqui a gente vai conhecer o pessoal dos conselhos, né? Os recursos, conforme eu disse, são aplicados nas ações daquele fundo, né? Então, se eventualmente aparecer um projeto que não tenha nada a ver com criança e adolescente, esse projeto não vai ser contemplado com recurso. É assim que funciona. Ok? Quem é que fiscaliza? Eu perguntei para a Giovana. Giovana, tem alguém do Legislativo aqui? Tem alguém? Chegou depois? Não? Eu perguntei para ela, tem alguém do Legislativo? Por quê? O Legislativo fiscaliza. Que Legislativo? A Câmara de Vereadores é que vai acompanhar e fiscalizar a aplicação desses recursos. É função da Câmara. O Ministério Público também, o Ministério Público faz isso, o Tribunal de Contas, quando é principalmente de âmbito estadual, né, ou nacional, e a sociedade. E aqui é o principal detalhe que tem, pessoal. Quem destina consegue acompanhar, consegue fiscalizar aquilo, consegue ir lá no projeto e ver como que o dinheiro está sendo aplicado. Por último, esses fundos têm que ser habilitados na Secretaria de Direitos Humanos, de Direitos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Para o caso específico de Extrema, eu acho que os dois já estão habilitados. Mas é isso. Resumindo, é isso. Até o dia 31 de outubro, aqueles que ainda não habilitaram lá no Ministério da Mulher têm que informar isso lá para o Ministério, de modo que a Receita Federal consiga jogar isso na declaração do imposto de renda. Então, isso aqui é só uma observação, vai ficar mais claro na hora que eu mostrar lá dentro da declaração, ok? Pessoal, se não houvesse a destinação do imposto de renda para os fundos, sabe como que o imposto de renda é repartido no Brasil? Dessa maneira aqui, ó. Muitos pensam que 100% dele vai para a União. Não. A União fica com 51%. Os outros 49% são divididos para os estados e para os municípios. O município recebe 24,5% do imposto de renda. Então, tentar esclarecer. Extrema recebe, a título de fundo de participação, 24,5% do imposto de renda dos cidadãos daqui da cidade. Ok? Esse dinheiro a Receita arrecada, vai para o Tesouro Nacional e depois o Tesouro Nacional repassa 24,5% para a Prefeitura como fundo de participação. É assim que funciona. Ok? Aí eu pergunto, Giovana, esse dinheiro que vem do fundo de participação, o prefeito pode gastar aleatoriamente para qualquer área que ele quiser? Ou é uma verba já destinada? Alguém sabe? Chuta. Se não sabe, eu informo. O prefeito não pode gastar de maneira aleatória, pessoal. Isso já vem uma parte para a saúde, uma parte para a educação, ok? Já vem tudo casado ali para a aplicação. O que sobra para ele usar de maneira discricionária é muito pouco. E aí, esse pouco que sobrou para ele, vocês acham que ele vai aplicar em algum projeto que beneficia criança, adolescente ou idoso? Muito difícil. Por que é muito difícil? Porque tem uma série de demandas na frente desses projetos da criança e do idoso. Por isso que esses 24,5% que retornam para o município não são aplicados nos projetos. E como, então, que eu consigo que o imposto de renda seja aplicado nos projetos? Fazendo a destinação. É assim que funciona. Ok?
É destinação ou é doação? Às vezes a gente fala, eu vou doar imposto de renda para o fundo de amparo, eu vou destinar imposto de renda. É importante a gente saber essa teoria para entender. O Código Civil fala que doação é quando a pessoa dá aquilo que é dela, que ela comprou com dinheiro próprio dela. Eu tenho um bem, eu comprei com o meu recurso próprio, eu estou doando para alguém. No caso do imposto de renda, não é doação. O imposto de renda é destinação. Por quê? Aquele imposto que o cidadão está destinando para os fundos, ele seria da União, ele já é do Tesouro Nacional. Mas a lei permite que ele faça isso. Então é muito importante a gente entender essa questão da destinação. O nome correto é tredestinação. Esse palavrão aí é o que significa. Tredestinação é isso. O imposto de renda que deveria ser recolhido para o Tesouro Nacional, seja mensal, seja anual, né? A lei permite que seja destinado para os fundos. E aqui, a gente já mata uma dúvida também. Eu caio na malha se eu fizer esse tipo de destinação? A resposta é não. 0% de cair na malha. Por quê? Porque a lei permite, a lei me dá essa autorização. Ok? Então, o contribuinte pode destinar sem a menor dúvida. Ele não vai cair na malha. Antigamente caía-se em malha porque o processo, o trâmite era um pouco mais burocrático lá dentro e as informações não batiam. Hoje eu vou mostrar que é muito claro. Então aqui a gente já consegue esclarecer. 0 de malha, não cai na malha. Eu posso. Aqui tem a PAI? Tem. Tem também asilo? Tem. Então vamos imaginar que eu passei em frente ao asilo, eu me comovi com a situação do asilo e falei assim, não, eu vou destinar R$1.000 para o asilo aqui de Extrema, porque eu quero ajudar eles, e eu vou lançar isso na minha declaração de imposto de renda, porque eu destinei lá, está lá, já está no asilo, está lá, entreguei lá para o responsável, peguei até um recibo, e aí levo para o contador, lança aí na minha declaração. Eu quero que abata do meu imposto de renda porque eu já destinei lá. Aquilo não vai ser possível abater do imposto de renda. Por quê? Porque somente é possível abater do imposto de renda se eu destinar para os fundos. Eu não posso destinar para a instituição direto. Quer dizer, poder eu posso, mas eu não posso abater. Então, esse tipo de ato que a pessoa faz, destinar para os fundos, é totalmente diferente de uma doação direta. Ok? Então é importante o contribuinte ficar sabendo. Já passei por municípios aí que, ao final da apresentação, as pessoas vinham me falar, olha, eu dou, todo mês eu dou lá para o lar dos velhinhos, não sei o quê. Eu falei, parabéns para o senhor faz uma coisa bonita, mas infelizmente o senhor não pode abater isso na declaração do imposto de renda. Tá ok? Assim como aquelas pessoas que querem colocar também outros gastos, né, dentro da declaração, porque acham que aquilo vai abater. Né? Eu conheço pessoas que jogam na declaração de imposto de renda gastos que ele faz com o carro dele durante o ano. Pode colocar? Pode, mas aquilo não vai abater. A lei não permite, pessoal. A lei não permite. Então, a forma de abater é destinando para os fundos. Ok? Quanto que eu posso destinar? A pessoa tem lá os rendimentos, tudo que ela ganhou, né? Aquilo que eu falei, salário, os aluguéis, né? Pensão alimentícia, quem recebe pensão alimentícia, isso é tributável, né? Menos o que a lei me permite deduzir. E o que a lei me permite deduzir? Está muito claro na legislação, né? Despesas médicas, dependentes, escolas, contribuição previdenciárias. Então eu pego o rendimento menos as deduções e eu tenho o que a gente chama de base de cálculo. Tem minha base de cálculo. Ok. Eu pego a base de cálculo e jogo na tabela progressiva do imposto de renda.
aquela que não é corrigida já há algum tempo. Mas eu jogo na tabela progressiva. Base de cálculo na tabela progressiva, eu vou ter uma coisa muito importante, que também é motivo de muita dúvida do pessoal. É o imposto de renda devido. Muita gente fala assim, eu só tenho imposto a restituir, por isso que eu nem vou lá assistir. E eu já ouvi isso, eu não estou criando esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu já ouvi gente falar para mim, eu não vou na sua palestra porque eu só tenho imposto a restituir. Eu não tenho imposto a pagar, então eu não posso destinar. Errado. Nós sempre vamos olhar o imposto de renda devido. Ele é totalmente diferente de imposto a pagar ou do imposto a restituir. Vamos num exemplo? Imagine que a pessoa ganhou lá 10 mil reais por mês, bruto, salário. Então ela teve um rendimento anual de 120 mil reais. As deduções dela, com despesa médica, dependentes e tudo mais que a legislação permite, deu lá 20 mil reais. Então, a base de cálculo desse contribuinte foi de 100 mil reais. Eu não estou entrando no mérito se ele já teve imposto retido durante o ano. Eu só estou calculando a base de cálculo, né? Eu pego isso aí, jogo na tabela progressiva do imposto de renda e eu acho o imposto devido. 17 mil reais. Mas esse cara aqui já teve, durante o ano, ele teve 20 mil de retenção. Uai, parabéns, ele vai ter imposto a restituir. Mas eu quero saber quanto que é o imposto devido dele. É com esse dado que eu vou saber quanto que ele vai poder destinar para os fundos da criança e para o fundo do idoso. É aqui. É com esse dado que eu uso. Tá ok? Como é que funciona, então? Até de janeiro, do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro de cada ano, a pessoa física pode destinar para aqueles 7 fundos que eu mostrei lá atrás, para qualquer um daqueles 7 fundos, ela pode destinar até 6% do imposto de renda devido dela. Eu quero destinar para o Fundo Nacional de Oncologia. Beleza. O seu contador faz o cálculo de que quanto é 6% do seu imposto devido, você recolhe lá, depois você lança na sua declaração. É dessa maneira que faz. Eu quero destinar para o fundo do idoso daqui de Extrema, mas eu quero destinar 6%. É assim que você faz. Você faz o depósito na conta do fundo, pega um recibo lá do conselho, ok? Depósito versus recibo, e o fundo apresenta para a Receita uma declaração. Pronto, não cai na malha. Por quê? Você vai informar que você destinou e o fundo vai informar que fez, que teve o recebimento. E a empresa? A empresa de lucro real pode destinar até 1% do imposto de renda devido. Lembrando que aqui não estamos falando se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, porque esse cálculo ele é antes, lá na contabilidade. Então, nós vamos pegar quanto que é o imposto de renda devido da empresa. Aquele valor, 1%, ele pode destinar. Já fica a dica aí para os conselhos. Correr atrás das empresas que são de lucro real aqui da cidade. A mesma coisa, a empresa apresenta, ela faz o depósito e depois o fundo apresenta a declaração de benefícios fiscais. A pessoa física que fez a destinação daqueles 6%, quando chegar o imposto de renda do ano seguinte, a declaração do imposto de renda do ano seguinte, ela lança lá o quanto que ela destinou. Ok? É assim que funciona, é assim que funcionava até pouco tempo atrás. E, às vezes, caía na malha. Por quê? Porque, às vezes, o fundo não fazia a declaração de benefícios fiscais, a pessoa não lançava o valor correto, errava no número do CNPJ. Então, você imagina, imagina o incentivo, o ânimo que a pessoa tinha para fazer uma destinação e ainda cair na malha. Né? E é por isso que a destinação era pequena. Havia mesmo esse medo, esse receio de cair em malha. Né? Ainda essa semana, eu tive também num outro município, e uma pessoa que estava presente me falou, um conhecido meu, que é empresário, ele falou que
gostava muito de fazer essa destinação, mas de tanto cair na malha, ele e a empresa dele, por conta da destinação, ele parou. Aí eu falei, ó, certamente isso aí já faz um tempo, né? Porque agora o sistema já está mais simplificado, digamos assim. Agora, a gente mostra para vocês uma maneira fácil de se fazer a destinação. Não é? Muito mais fácil do que aquele 6%, pega recibo e lança na declaração. Qual é? É fazer a destinação diretamente na declaração do imposto de renda. Por isso eu passei aquelas informações de prazo de entrega da declaração, restituição. Ok. Como é que funciona? Então, funciona assim. A pessoa física, agora só a pessoa física, a jurídica não pode, né? Porque a declaração de imposto de renda da pessoa física. Até o final de maio, até dia 31, ela pode destinar 3% para cada fundo. Qual fundo? Criança e adolescente e do idoso. Ok? 3% para cada fundo. Como que eu faço isso? Eu faço diretamente dentro do programa da declaração do imposto de renda. Tem que ser no modelo completo da declaração. No simplificado não é possível. A legislação não permite. E eu faço o recolhimento do DARF. Vamos ver como que é isso e como é fácil fazer a destinação. Pessoal, quando a gente está montando a declaração de imposto de renda, a primeira coisa que a gente coloca, identificação do contribuinte, dependentes, né? Alimentando se tiver, rendimentos, quanto que eu recebi de pessoa física, de pessoa jurídica e tudo mais. Aí você vem preenchendo a sua declaração. Ok. Quando chega, quando você acabou de preencher todos os dados da sua declaração, ela já mostra para você o resultado. Olha, se você fizer pelo modelo completo, né, você tem tanto a restituir ou tanto a pagar. Se você fizer pelo modelo simplificado, você tem tanto a restituir ou tanto a pagar. Então, o contribuinte ele já pode escolher por qual modelo ele quer optar. Se ele vê que pelo modelo completo é o mais vantajoso, ele tem esse detalhe aqui, ó. Ele tem essa aba aqui. Doações diretamente na declaração. Então, antes dele clicar lá em enviar a declaração, gravar a declaração, ele tem que lembrar, opa, peraí, parece que tem um negócio de destinar para fundo de amparo, não é mesmo? Deixa eu ver onde que é isso aí. Aí ele vem aqui, doações diretamente na declaração. Eu clicou ali, o sistema já abre para ele essas duas opções, criança e adolescente ou o idoso. Aí, por exemplo, ele ficou sabendo desse evento que nós estamos fazendo aqui. Ele falou, deixa eu ver então se Extrema tem o fundo da criança e adolescente. Será que tem? Bom, como é que funciona? Ele entra lá, o sistema vai perguntar para ele, qual fundo que você quer destinar? O fundo nacional, um fundo estadual ou um fundo municipal? Quanto que você quer destinar? Ah, mas aí eu tenho que fazer as contas, tenho que ligar para o contador e ver quanto que é 3%. Não, a própria declaração, ela já fez os cálculos para você, quanto que é seu imposto de renda devido e quanto é 3% disso. Ela mostra aqui para você, olha, o valor máximo que você pode destinar é isso. Nesse exemplo, R$ 1.403. Não tem como errar. Ok? Ah, mas eu acho 1.400 muito pouco, eu queria destinar R$ 2.000. E aí você marca 2.000 lá, já aparece uma mensagem. O valor excedeu o permitido. Não é permitido mais do que o limite. Ah, mas eu não tenho os 1.400, eu só tenho R$ 500. Posso? Pode. Doe. O que não pode é você passar sem destinar. É isso que não pode. Ok? Então, eu entrei lá na minha declaração, selecionei que eu quero um fundo municipal, selecionei o estado de Minas Gerais e achei aqui o município de Extrema. Significa que o fundo, da criança e adolescente de Extrema já fez o dever de casa e informou lá para o Ministério da Mulher e Família, Direitos Humanos, e já está no sistema da declaração. Ok? Eu informo o município e coloco o valor que eu quero destinar. Lembrando que o meu limite é sempre o valor que aparecer aqui.
Ah, mas eu lembrei também que o rapaz lá da Receita falou que eu poderia destinar para o fundo do idoso. Bom, vou clicar nesse fundo do idoso para ver. Então, eu seleciono lá o idoso, ele me abre perguntando se eu quero municipal, estadual ou nacional. Da mesma maneira, eu vou selecionar e vou verificar. Olha, eu tenho um valor aqui de R$ 1.400 para destinar. E aí eu clico ali, Minas Gerais. Na hora que eu começo a achar Extrema, opa, cadê Extrema? Não tem. Não pode acontecer isso aqui. O pessoal do fundo do idoso aí, ó, tem que fazer aquele cadastro lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tem que enviar aqueles dados até 31 de outubro, de modo que isso venha estar dentro da declaração de imposto de renda do ano que vem. E aí o cidadão, imagine nesse exemplo, o cara estava com R$ 1.400 ali pronto para mandar para o fundo do idoso, mas ele não manda porque não está disponível na declaração. Não tem a cidade aqui, né? A única cidade que começa com E ali é Eloy Mendes. Ok? Muito bem. Selecionei. Dúvida? Pode falar. Sim, até dia 31 de maio. Pode mudar. Mesmo já tendo declarado, mesmo. Você pode fazer retificação até o dia 31 de maio. Você pode retificar a sua declaração. O que vale para nós na Receita, pessoal, é sempre a última declaração. O contribuinte pode ter 10 declarações retificadoras, o que vale é a última. Podem retificar. Até a semana que vem eu vou estar fazendo esse tipo de palestra. A última minha é na sexta-feira, que vai ser dia 20 e pouco. Aí a pessoa, nossa, mas não é muito tarde e tal. Eu falei, é bom se eu tivesse conseguido fazer antes, mas dá para retificar. Ok? A gente vai passar essa informação que dá para retificar. Ok? Oi. Uhum. Só no modelo completo. Simplificado não pode. Não. Só no modelo completo. Por que só no modelo completo? Primeiro que é questão de legislação. Teria que mudar no Congresso Nacional. Existe até um estudo pelo Conselho Federal de Contabilidade, um estudo de um projeto de lei para tentar mudar isso. Tá? Mas é algo que vai demorar. Aqui, lembra que eu falei aquela hora que, se eu fosse, por exemplo, lá no asilo e desse R$ 1.000 por mês lá, eu não posso abater aqueles R$ 1.000. Se eu fizer a destinação pelos fundos, me permite abater. Bom, se me permite abater, então eu tenho que fazer no modelo completo, porque no simplificado ele já me dá os 20% lá de cara e não permite nenhum outro abatimento. Então é por isso que é no modelo completo. Tá ok? Mas até o dia 31, o contribuinte pode retificar à vontade. Tá? Ah, mas eu já fiz, já até paguei a minha cota lá do imposto de renda à vista, porque eu nem sabia disso. Não tem problema. O sistema refaz a sua declaração e a Receita vai acertar com você. Você não leva nenhum centavo de prejuízo. Eu vou mostrar isso aqui. O contribuinte não leva nenhum centavo de prejuízo de fazer essa destinação. Ok? Então, fica aqui o recado para o pessoal do Conselho Idoso. Quem é? Não tá? Não? Então, você leva o recado para eles, tá? Do pessoal do Conselho, para que passe aquelas informações. Se tiverem dúvida, entre em contato conosco, a gente ajuda, de modo que isso aqui esteja na declaração do ano que vem. Tá bom? Agora, vamos imaginar que você selecionou ali, marcou lá, por exemplo, criança e adolescente, selecionou lá o valor, e aí você foi lá e, vou enviar minha declaração. Por quê? Eu já fiz a minha função aqui de cidadania. Só que você tem que recolher o DARF daquele valor que você está pagando. Se você não recolher, o sistema não recolhe de maneira automática. Então, você tem que ir na opção imprimir da declaração e mandar imprimir os DARFs, seja do Estatuto da Criança ou seja do idoso. Já tive também situações que a pessoa, conversando comigo, falou, olha, o ano passado eu fiz essa destinação, achei muito bacana,
e gostei muito de ter feito isso e tal. E no andar da nossa conversa ali, ele me falou, eu perguntei, né? Você recolheu o DARF? Deu tudo certo? Não, não recolhi DARF, não. Que DARF? Não recolhi DARF. Então, eu fui ver que ele não tinha feito a destinação. Ele simplesmente marcou, colocou o valor, mas não imprimiu o DARF. Consequentemente, não houve a destinação. Pessoal, quando eu selecionar o DARF, ele já abre para mim, ó, o DARF para pagamento do valor que eu irei destinar. Com esses dados aqui, ó, data de vencimento, 31 de maio é a data do vencimento, valor que eu estou destinando e para onde eu estou destinando. Para o Fundo Municipal de Extrema, né? Para o fundo do ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente de Extrema. Não tem como errar, é muito bem identificado. Tá ok? Vamos imaginar que o contribuinte que está fazendo esse tipo de destinação aqui, ele tenha imposto de renda a pagar, ele quis destinar para o FIA, para o Fundo da Criança, e quis destinar também para o Fundo do Idoso de uma outra cidade, por exemplo. Nesse caso, assim, só antes disso, dizendo que o DARF esse ano tem uma novidade. O contribuinte pode pagar com código de barras ou com PIX. Ok? Então não precisa nem sair de casa para pagar. Voltando naquilo que eu estava dizendo, o cara tem imposto de renda a pagar, fez destinação para o FIA e fez destinação para o Fundo do Idoso. Então, é muito importante ele se atentar para o fato de que ele terá 3 DARFs a recolher. O DARF do imposto de renda, no código 0211, o DARF do Fundo da Criança e Adolescente, que é um outro código de arrecadação, e o DARF do idoso, do Fundo do Idoso. São 3 DARFs que vão sair. Eu já ouvi também de contadores que me falaram, não, eu não oriento, até então não estimulava meu cliente a fazer destinação porque dava muito trabalho. Não era um DARF só, ele poderia perder o prazo para pagar. Pessoal, pelo amor de Deus, é uma questão de cidadania, é mostrar para o cliente, para o contribuinte, dizendo assim, olha, você tem esses 3 DARFs aqui para você pagar, a data é 31 de maio, não esqueça de pagar, ok? Veja o bem que vai fazer esses pagamentos, aí a gente vai mostrar mais à frente, né? Vamos num exemplo, para tentar ficar bem claro aqui para vocês. Imagine que você está fazendo a declaração de imposto de renda, você colocou todos os seus rendimentos, todas as suas despesas médicas, dependentes, instrução e tudo mais, e o resultado da sua declaração foi imposto a pagar. Ok? Então, você teve lá R$2.000 de imposto a pagar. Bom, geralmente, o que o contribuinte... O que é permitido ao contribuinte nesse caso? Ele pode dividir em cotas, né? Ele pode dividir aquilo em cotas e ir pagando. A primeira em 31 de maio e pagar o restante. Só que aí ele lembrou que ele podia destinar, ou o contador dele falou, olha, você pode destinar para os fundos de amparo, você não quer destinar? Mas será que eu posso destinar, sendo que eu tenho imposto a pagar? Uai, pode, porque a gente não olha o imposto a pagar, a gente olha o imposto devido. O seu imposto devido, por exemplo, foi de R$20.000. Esse foi o seu imposto devido. Então, você pode destinar 3% disso para o Fundo da Criança e Adolescente e 3% disso para o Fundo do Idoso. Ah, é? É. Você pode destinar. Recolhe-se os DARFs. Eu faço o DARF, né? Eu sou o contador dele, vou lá, imprimo o DARF para ele, e você tem até o dia 31 para pagar. Mas, tá, e como é que funciona? Eu tinha R$2.000 para pagar para a Receita. E, além disso, você está querendo que eu pague mais R$1.200 de destinação? Como que fica a minha situação com a Receita Federal? A Receita vai cobrar apenas a diferença.
Por quê? Porque é uma destinação. Em outras palavras, esse contribuinte está dizendo o seguinte: eu não quero que todo o meu imposto vá para o Tesouro Nacional. Eu quero que parte dele fique com os fundos. Eu quero que R$ 1.200 fique com os fundos. E apenas o restante vá para o Tesouro Nacional. Deu para entender? Dúvida aqui? Pode falar. Isso mesmo. Isso. Nesse caso, vamos imaginar que você não sabe quanto é o seu imposto devido, você quer destinar 6%. Você quer naquele limite dos 6%. Você não quer fazer na declaração, você quer fazer durante o ano. Não é isso? Você não sabe quanto seria o seu imposto devido. Bom, se você tem um contador, o contador pode fazer uma estimativa, mais ou menos uma estimativa, relativa à sua renda que você teve na declaração do ano passado, por exemplo, ou você apresentar para ele os dados do seu rendimento do mês. Olha, eu tive tanto de rendimento e eu tive tanto de despesas aqui do mês. Dá para se fazer, sim, um cálculo de quanto seria o imposto devido. Aí, nesse cálculo, você poderia recolher mês a mês. O que é 6% mensal? Você também poderia fazer uma provisão, né? E fazer assim, olha, eu vou recolher um valor aqui que eu entendo que seja aproximado 6% anual. E você já recolhe aquilo. Vamos imaginar que o valor que você recolheu seja inferior aos 6%. Ainda sobra lá um valorzinho que você poderia ter destinado o ano passado. Vamos imaginar que o que você destinou seja, por exemplo, 4% do seu imposto de renda devido. Os outros 2% você poderá destinar aqui na declaração. Há essa possibilidade também. Tá ok? Fazendo na declaração, fica mais fácil porque você não precisa fazer os cálculos de quanto é o seu imposto devido. Porém, você não tem a opção de destinar 6% para um determinado fundo. Você vai ter o sublimite dos 3%. Então, aqui é um sublimite. Ele barra nos 3% ali e não pode. Eu só posso destinar 3% para o fundo idoso e 3% para o fundo da criança, através da declaração. Tá ok? É importante essa pergunta dele, porque muitas pessoas às vezes falam, não, eu quero destinar 6% para um determinado fundo. Posso? Pode, mas somente durante o ano. Na declaração não é possível fazer. Tá ok? Agora vamos imaginar, pessoal, que o contribuinte está fazendo a declaração dele, colocou todos os dados e é daqueles contribuintes que têm a sorte de ter imposto a restituir. Né? E aí ele tem lá, por exemplo, R$ 1.000 para restituir. Bom, primeira coisa que vem quando a gente faz a declaração e tem lá imposto a restituir é o quê? Colocar os dados da conta, né? Vou colocar os dados bancários e vou mandar bala nisso aqui porque eu quero receber o mais rápido possível. Só que aí você lembra, mas tem aquele lance lá de destinar para os fundos. Será que eu posso destinar, mesmo tendo imposto a restituir? Pode. Por quê? Porque a gente olha o imposto de renda devido e não o imposto a restituir. Quanto foi o seu imposto de renda devido? Por exemplo, foi lá também de R$ 20.000. Então eu posso destinar 3% disso para o fundo da criança e mais 3% disso para o fundo do idoso? Você pode fazer isso. Aí você imagina o contador falando para o cliente, né? Você pode fazer isso. Eu vou emitir para você os DARF, você vai recolher. Aí ele fala, peraí. Eu tinha que receber R$ 1.000. Você está dizendo que eu tenho que desembolsar 1.200? Que história é essa, cara? Nessa crise? Né? Aí, pessoal, é onde que entra
o poder de convencimento da função social desse tributo. Para onde que vai isso e qual o benefício que ele vai trazer para aquela sociedade. Quando ele desembolsar, porque ele vai ter que pagar isso aqui, né, esses 1.200, ele vai saber que isso aqui vai ser aplicado nos projetos ali, que ele vai poder acompanhar. Tá, mas como é que fica a situação desse cara, então? Ele tinha 1.000 a receber e está desembolsando 1.200. Bom, a Receita vai restituir os 1.000 que ele tinha direito e mais os 1.200 que ele destinou para os fundos. Por quê? Porque é destinação, não é doação. Eu estou destinando algo que não é meu. O tributo é da União. Então eu peguei e falei para o governo federal, olha, eu quero que R$1.200 do meu imposto fique aqui no meu município, não quero que vá para o Tesouro Nacional. Por favor, você me devolve esse valor. É isso. Quando a gente empresta dinheiro para alguém, ou quando o banco empresta algo para a gente, ele cobra o quê? O banco, quando empresta dinheiro, o que ele cobra? Juros. Aqui eu estou emprestando também. Eu estou pegando 1.200 meu e deixando na conta do fundo. E esse dinheiro era da Receita. Então é como se eu estivesse emprestando dinheiro para a Receita. Então ela vai me pagar com taxa Selic. Nada mais justo. Uma outra forma de você tentar convencer o seu cliente, nesse exemplo, você fala para ele, quanto que rende hoje a poupança? A poupança está 0,5% ao mês. Mas vamos chutar 0,5% para ficar mais fácil a conta. Quanto está a Selic por mês? Ou seja, isso aqui é uma aplicação financeira. Você, não é esse o objetivo, obviamente, mas você pode dizer para o seu cliente, além de você fazer uma ação que está ajudando crianças e idosos da nossa cidade, você está aplicando, fazendo uma aplicação financeira, porque você vai tirar aquele dinheiro, pagar e a Receita vai te devolver com taxa Selic. É zero de prejuízo para o contribuinte, pessoal. É isso que vocês têm que passar para todos, né? Sejam seus clientes, sejam seus conhecidos, familiares. É legal, não cai na malha e não há nenhum centavo de prejuízo se fazer destinação. Tá ok? Agora vem o quadro que eu mais gosto. Quantos habitantes tem Extrema? Quase 60. Ah, não é esse ainda, é o próximo. Antes de eu entrar naquele quadro, uma coisa importante, pessoal, aquele pagamento dos 1.200 que eu dei o exemplo, tem que pagar em cota única, não pode dividir, não pode parcelar, tá? E o prazo de vencimento é dia 31. Então, lembrar isso, o contribuinte, dia 31 de maio, último dia para pagar, não pode dividir. Agora sim, chegamos na tela que eu queria. Extrema com seus mais de 50 mil habitantes, certamente, né, que é o que a Giovana me falou. Muito bem. Qual que é o potencial de destinação? A gente tem analisado alguns municípios e é por isso que a gente está fazendo esse tipo de apresentação. O ano de 2021 foi destinado, através da declaração do imposto de renda, para o Fundo da Criança e Adolescente daqui de Extrema, o valor de R$ 8.818,82. Esse foi o valor que caiu através da declaração. Dos cerca de 50 mil habitantes, apenas 7 né, fizeram destinação. 7. 7 declarações que destinaram o imposto de renda para o Fundo da Criança e Adolescente de Extrema. Aqui só pessoa física. O Fundo do Idoso não recebeu nenhum centavo. Por quê? Porque não está habilitado lá, conforme a gente viu. Então, falta habilitar. Ok? Muito bem. Bom, do levantamento dos sistemas nossos de arrecadação, a gente verifica que, tomando os contribuintes que declaram Extrema, a cidade de Extrema, como domicílio tributário, ou seja,
o local onde eles residem, e informam isso na declaração, e, principalmente, tomando apenas os contribuintes que entregaram declaração no modelo completo, ok? Então, eu vou trazer o dado aqui, que é pessoas que entregaram no modelo completo e que colocaram que moram aqui em Extremo. O valor do imposto de renda dessas pessoas, do imposto devido, foi de R$14.200.000. 6% disso, por que 6%? Que é o que ele pode destinar, 3 para um, 3 para o outro. Dá esse número aí, R$854.000. Então, se a Giovana perguntou, por que você quis vir aqui em Extrema, Sérgio, conversar com a gente? Eu acho que esse slide, ele resume por que nós estamos aqui falando hoje com vocês, tá? Existe um potencial muito grande a ser trabalhado junto à população, para mostrar que é possível destinar, ok? Esse é o potencial, pessoal. E aqui, novamente, estamos pegando apenas as pessoas que informaram que moram aqui. Tem pessoas que às vezes são daqui, mas moram em Campinas, moram em São Paulo, e assim por diante. Pode. Depois eu vou passar o material para ela, aí eu deixo isso aqui. Tá ok? Esperamos que esse ano seja diferente, né? Com certeza. Temos aí, quantos dias? Quase 20 dias. Tenho certeza que a gente vai mudar isso aqui. Ok? O que nos leva a crer que esse tipo de ação, de palestras, né, pode vir a ter resultado? Esse exemplo aqui do que aconteceu com Poços de Caldas. A cidade de Poços de Caldas, ela é a maior cidade daqui da nossa região, né? E até 2017, 2018, o percentual de destinação lá era praticamente o mesmo de Varginha, um pouco maior que Pouso Alegre. Em 2019, foi feita uma campanha maciça lá de palestras, de divulgação pela Receita. Foram palestras em empresas, em escolas, em entidades, a gente fez isso lá. Vejam o percentual de destinação de 2019 de Poços de Caldas, perto, por exemplo, de Pouso Alegre. Itajubá, esse é o primeiro que eu tomei como exemplo, e aqui Pouso Alegre. Poços de Caldas, 247.000, Varginha, 142, Pouso Alegre, 80.000. Isso em 2019. Quando chegou 2020, a gente ia continuar esse tipo de apresentação, mas aí veio a pandemia. Veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer. O que aconteceu com os números? Itajubá praticamente ficou o mesmo, caiu um pouco. Varginha era de 142, veio para 139.000. Pouso Alegre de 80 veio para R$67.000. E Poços de Caldas foi para R$380.000 de destinação. Mas como? Não veio a pandemia? Vocês saíram lá de máscara e fazendo? Não, a gente não fez nada. A gente fez no ano anterior. Quando chegou em 2021, janeiro, a pandemia tinha dado uma melhorada, depois eu acho que foi em março que piorou, mas aqui, bem no comecinho do ano, a Receita conseguiu fazer um evento de prestação de contas. Chamou as entidades, os conselhos da criança e o conselho do idoso, trouxe eles para um local, chamou a EPTV, chamou os jornais e mostrou. Cada um foi lá e apresentou, olha, esses foram os projetos contemplados com os recursos que nós tínhamos no FIA, com os recursos que nós tínhamos no Fundo do Idoso. Apresentou, prestou contas à sociedade. Olha o resultado da destinação de Poços de Caldas no ano de 2021. Então, pessoal, a gente acredita que esse trabalho ele vai surtir efeito. Ou seja, primeiro, a publicidade, a divulgação. E, no segundo momento, a transparência da utilização daquele recurso. Tá ok? Essa que é a ideia. Qual que é o resultado? O resultado para o contribuinte, a gente viu, se ele tem imposto a pagar, vai diminuir, né? Se ele tem imposto a restituir, vai aumentar com Selic e tudo mais. Mas esse aqui não é o principal objetivo. O principal objetivo é o resultado para a sociedade,
para as crianças, para os adolescentes, para os idosos das nossas cidades. E eu finalizo com uma expressão que um colega da Receita usou e eu achei muito bacana. Você doa, na verdade, o doar não está correto, você destina, e o leão paga a conta. É a Receita que paga. Esse dinheiro é um dinheiro do Tesouro Nacional. O contribuinte não tem nenhum prejuízo. Ele só faz aquela ação de cidadania. Mas o recurso, quem paga é a União. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu possa ter contribuído, né, possa ter trazido aí informações que talvez não eram de conhecimento de todos, e fico aí à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, né, e aí passo ali para a Giovana, eu acho que vai passar para o pessoal do fundo. Quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Bom, conforme eu disse, a experiência que a gente está trazendo aqui foi a de Poços de Caldas, no ano de 2019. Esse tipo de evento em cada cidade, nós estamos fazendo esse ano. Eu acho que alguns colegas meus estão fazendo ali perto de Varginha, mas que está fazendo com mais atuação em vários municípios, sou eu que estou fazendo. E eu fui, na verdade, isso tudo começou do final do ano passado, que a gente teve um projeto de visitar prefeituras aqui dos municípios. Inclusive, Extrema vai ser visitado. E aí, nas visitas, a gente mostrou para os municípios que, se necessário fosse, a gente poderia estar fazendo esse tipo de evento e tudo mais, né? Só que passou, o ano começou e a gente esqueceu. E aí, agora, no começo de março, teve um município que me ligou. Olha, você esteve aqui o ano passado, você falou que fazia palestra para a gente, você não pode fazer? Ah, tá bom, eu faço. E aí eu fui, e quando eu fiz o primeiro, eu vi que muitos não conheciam, sabe? Assim, eu falei, pô, eu acho que é interessante a gente fazer. E aí a gente começou a disseminar. Então, eu acho que, assim, que o resultado desses eventos que a gente está fazendo, a gente vai colher ainda esse ano. Agora, em junho ou julho, a gente já vai ter levantamento dos municípios. Eu vou fazer questão de olhar na planilha cada município que eu visitei, para ver o que foi alterado. Mas, como exemplo, nós temos Poços de Caldas, que foi uma cidade que a gente fez a atuação. Em Varginha e Pouso Alegre, a gente fazia, mas sabe como que a gente fazia? Eu não sei se algum de vocês aqui já teve alguma palestra minha em Pouso Alegre. Eu fiz palestra ali na CIPA, e a gente convidou alguns contadores também da região. Mas a gente ia falar de outros temas. Ah, vamos falar de parcelamento, vamos falar de imposto de renda. E aí sobrava lá uns 20 minutos para falar sobre isso aqui. Mas não era com detalhes como a gente está fazendo agora, com os números, entendeu? Então, acredito que isso aí a gente vai ter a partir dos próximos meses aí. Tá ok? Mais alguém? Bom, então é isso. Vou passar para você, Giovana. Agradeço mais uma vez aí. Muito obrigada, Sérgio. Eu aprendi muito, acredito que todo mundo, né? Informações que a gente nem passava pela minha cabeça que seria dessa forma. E eu acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente na conscientização, né, desses contribuintes, para que a gente fortaleça cada vez mais os nossos fundos. O Fundo do Idoso, nós estamos com o nosso conselho inativo, mas ele já está sendo reativado agora nos próximos meses. A gente já está trabalhando na composição dele, para organizar também, para fomentar, né, a política voltada para a pessoa idosa. E a criança e o adolescente, os números que ele demonstrou, então a gente tem realmente um trabalho grande aí.
A gente pede também a colaboração, né, dos contadores para transmitir essa informação, que eu acredito que a maioria, né, pelos resultados que a gente tem, não tem essa informação. E o Fundo da Criança e do Adolescente é um conselho hoje que está muito ativo. Eu acredito que nós vamos alcançar aí bons resultados no próximo ano. Nesse ainda dá tempo de correr atrás, né, desse tempo perdido que a gente teve em relação a essa questão. E eu aqui gostaria, nesse momento, de convidar os representantes do Conselho e das entidades que aqui estão para apresentar um pouquinho do trabalho e dizer o quanto é importante, né, esse financiamento para essas políticas voltadas à criança e ao adolescente. Então, gostaria de convidar para explanar para vocês um pouquinho a Agnes, representando o CRI, a Tibne, representando a Casa Lar São João Menino, e o Cláudio, representando a CEPAV. Bom, boa noite. Sou a Agnes, né, represento o CRI, que é a instituição aqui associada à Federação das APAES, né? Então, o CRI é a APAE de Extrema. Antes de eu falar um pouquinho da APAE, não sei quais são os contadores que estão aqui presentes, mas eu também sou conselheira do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e o Conselho já produziu um material, ele ainda é só digital, ele não está impresso, mas que tem o passo a passo de como fazer a doação. Então, esclareceu muito isso, a palestra, e aí é um material de apoio, né, que a gente fez no Conselho. Então, quem quiser, a gente disponibiliza, dá para passar pelo WhatsApp. Bom, mas falando do CRI, o CRI hoje ele atende aproximadamente 200 pessoas, né, com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. A gente atende desde bebezinho até o idoso. Nosso público-alvo hoje é a criança, o bebê, até os 9 anos, e depois a pessoa adulta através do trabalho de oficina. A gente atende em três principais áreas: a educação, saúde e assistência social, né? Estamos aproximadamente com 22 profissionais trabalhando lá na instituição. E o aumento dessa doação é muito importante, né? A gente tem um saldo bem baixo, perto dos saldos que ele falou de outros municípios, a gente tem um saldo do fundo bem baixo, então acho que é importante a gente aumentar esse saldo, porque é o que vai fortalecer esses serviços, né, aqui do município. Hoje o CRI é a principal entidade de atendimento à pessoa com deficiência. A gente colhe, né, a gente é uma instituição que tem mais de 30 anos, a gente completou 31 anos esse ano, e a gente precisa desse apoio, né? Sem o financeiro, a gente não cresce, a gente não aumenta os serviços. Como, né, foi dito aí pela Giovana e pelo Sérgio, a população de Extrema aumentou absurdamente, então é lógico que também a população atendida nas entidades aumentou. Então, a gente precisa urgentemente crescer em parte de construção, em parte de serviço, e a gente só vai crescer se a gente tiver o investimento, né? Então, foi muito importante a gente participar dessa palestra. Boa noite. Eu sou Tibne, né? Estou representando a instituição Casa Lar São João Menino, uma instituição de acolhimento para crianças de 0 a 12 anos incompletos, que estão provisoriamente, de forma excepcional, acolhidas, né? Crianças que sofrem situações de violência, né? Como que se diz? Nomeadas pelo ECA, né? Violência física, psicológica, abuso, né? Então, dentro dessas violências, e provisoriamente a gente acolhe e trabalhamos com a família junto com a rede, né? E a gente precisa muito, né, da rede, da sociedade, o tempo todo a gente precisa sempre ter o fundo, né? Sempre ter o dinheiro, a contribuição em pecúlio, porque é disso que a gente sobrevive. E eu sou assistente social, trabalho lá desde 2019, no finzinho do ano que eu entrei lá, e a instituição já tem mais de 10 anos. É isso. Obrigada.
Bom, boa noite. Eu acho que poucos aqui me conhecem. Meu nome é Cláudio. Eu sou diretor da CEPAV. Tá? A CEPAV é uma instituição que está atuando no esportes com crianças de 6 a 17 anos. Acho que poucos aqui sabem, nós somos muito pequenos perto tanto do lar quanto da PAI. Tá? Somos um grão perto deles, e eu já sinto a dificuldade de valores que a gente tem aí, como que a gente não consegue crescer mais por falta de verba. Tá? Coincidentemente, eu sou um daqueles 7 que doaram o ano passado o imposto de renda, venho fazendo isso. Acho que a gente precisa disseminar isso mais, contamos bastante com os contadores para isso, porque é um poder de convencimento que tem que ser muito grande, porque a pessoa tem que desembolsar antes de restituir, principalmente quem tem a receber. Quem tem a pagar, tudo bem, ainda ele vai, mas quem tem a receber, eu acho que é muito difícil você falar, olha, você me paga antes, depois, eu não sei se vai sair no primeiro, no segundo, no terceiro, qual lote vai sair sua restituição. Então, a gente tem que ter um poder de convencimento muito grande em cima disso. Outro ponto que eu gostaria de comentar um pouquinho, é que assim, a gente precisa ter muito claro as regras de cada fundo. Por quê? Porque existe uma desconfiança, a gente sabe que não da de extrema, mas todo mundo que doa, ele quer saber qual que é o resultado disso daí tudo. Então, a gente precisa mostrar isso para a população, fala, seu dinheiro está aqui nesse projeto, e foi como o Sérgio comentou, e talvez a gente não tenha tão claros as regras. Depois, quando vai para o fundo, como que o fundo distribui isso entre as associações? Tantos por cento para um, isso é repartido por igual, ou tem alguma instituição que recebe uma porcentagem maior. Então, isso tem que ser claro. E aí, eu falo do CMDCA, que eu sou membro, tá? Mas acho que para o Fundo do Idoso também, isso tem que ser legal, essas regras precisam estar claras, até na parte de pessoa física como de pessoa jurídica, né? Porque depois tem o imposto, o IR de pessoa jurídica. Então, nós trabalhamos hoje lá, a CEPAV com crianças, nós estamos 70 crianças dando aula na quadra do Agenor, de terça a quinta, de manhã, às 3 horas para crianças mais novas, depois depois às 5 para crianças maiores, 16, 17 anos. E hoje, o nosso único aporte que nós temos é o do CMDCA. Tá? Então, nós não temos as empresas aqui, é muito difícil, a gente não está conseguindo verba para empresas, e pessoa física, a gente já viu o número ali qual que é. Então, assim, eu conto muito com o trabalho de vocês, acho que não só de contadores, mas a gente disseminar essa campanha, e até esse ano a gente começou já um pouco mais tarde, o ano passado a gente foi quase no final da declaração, mas se a gente conseguir começar um pouquinho antes de tudo isso, acho que seria legal, todo mundo consegue aí contribuir, e se cada um contribuir com sua restituição, esse número vai aumentar muito e o potencial é muito grande. Tá? Obrigado, gente. Tá. Boa noite a todos, agradeço a presença, Sérgio, é um prazer estar aqui. Enquanto representante também do governo, enquanto conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente, nós sentimos hoje a responsabilidade, mais ainda, apesar de as discussões sempre serem nesse sentido. Somos hoje menos de 5 entidades que trabalham com criança e adolescente, uma destinada ao idoso, que é o Asilo São Vicente. Então, certamente, esses R$854 mil, se dividíssemos, supriria aí, certamente, se dividisse por igual, talvez quase 200 mil, supriria a necessidade das entidades, quase que 5 meses aí de despesa. Então, a entidade viveria com folga para poder trabalhar. E é isso. Eu, enquanto secretário executivo do Conselho Municipal de Assistência Social, também fomentando o apoio a entidades que atendem o idoso especificamente, e as demais entidades também estão inscritas, juntamente com a gente lá no CMDCA, a gente tem tentado dar todo esse apoio, estamos fomentando cada vez mais para que o objetivo seja alcançado, e o ano que vem conseguiremos certamente atingir se não for o máximo, mas no mínimo uns 70%.
É da contabilidade, que tem contador aqui. Veja a importância, né, do papel do contador. Eu falo isso que eu cito até exemplos de conhecidos meus que parentes, né? Eu me ofereci uma vez para fazer a declaração de imposto de renda, ele falou assim, não, deixa que o meu contador faz. Né? É assim, pessoal. O que o contador fala é lei, é regra para o seu cliente. Então, foi por isso que a gente quis muito que vocês viessem, né? Estivessem aqui presentes, porque vocês conhecem aqueles clientes que têm potencial, que são os potenciais destinadores, né? Que têm esse imposto de renda devido. Façam essa divulgação, façam essa publicidade para a gente, né? Sejam esse elo entre as instituições e a Receita Federal. É um tributo que ele vai para o Tesouro Nacional, ele vai compor o orçamento federal. Se ele não vier para as instituições aqui, ele vai para o orçamento federal. E ele indo para o orçamento federal, ele não tem destino. Ele pode ir para fundo partidário eleitoral, ele pode ir para todos os lados. Então, orientem, façam esse papel. Fizemos questão de fazer esse tipo de apresentação aqui, principalmente com o pessoal dos conselhos, para passar para vocês que não é uma coisa fictícia, é realidade, existe as instituições. E o papel da Receita Federal é único e exclusivamente de divulgar e tirar as dúvidas de vocês. Agradeço mais uma vez, viu, Giovana? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, por estarem aqui. Como eu disse, né, depois de um dia cansativo aí de trabalho e de vocês terem vindo, a gente agradece. E eu tenho certeza, como eu estava dizendo para a Giovana lá no início, quando eu cheguei, isso aqui é uma semente, uma sementinha que nós estamos plantando aqui em Extrema. E eu tenho certeza que se a gente cultivar, vai render frutos. Pode ser que não consigamos ainda os 70% ano que vem, mas com certeza vai ser muito mais do que nós temos hoje. Tá bom? Obrigado aí. Um grande abraço para vocês aí. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos a sua presença, disponibilidade, em nome da Secretaria de Assistência Social, do nosso prefeito João Batista, que não pôde estar aqui hoje, o Juliano, nosso vice, e em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também. E muito mais do que essa orientação que o Sérgio acabou de passar para os contadores, é que nós possamos ser multiplicadores dessas informações. Nós não preenchemos, né, a declaração, mas nós somos os declarantes. Então, nós também estamos nessa situação, na maioria das pessoas que aqui estão. Então, que a gente também tenha essa consciência de transmitir às pessoas que a gente tem esse conhecimento, de trocar essa ideia, inclusive, com o contador, dessas possibilidades, e para que a gente consiga aí atingir um número, né, que fomente as ações voltadas à criança e ao adolescente. Acho que, igual eu já disse, que nós vamos sair daqui com uma outra mente, uma outra proposta de trabalho, conhecendo um pouco mais, agora é muito mais fácil dialogar, é muito, né, até cobrar essa parte da sociedade, né, que compete à sociedade também, né, trazer esse benefício para a criança, para o adolescente e para o idoso. Eu agradeço a presença de todos, foi muito proveitosa a nossa noite. O ano que vem, eu acho que nós vamos entrar aí na sua estatística de elevação aí de arrecadação. É uma meta que eu acho que o Conselho e a Secretaria, assim como vários parceiros que nós temos aqui, vão contribuir. Agradeço imensamente a todos e a gente declara encerrada, então, a nossa palestra. Muito obrigada.